dentro dessa ideia, né, do temos que regular, quando a gente trata sobre tecnologia, sobre inovação, um conceito mais amplo, a gente sempre esbarra em algo em andamento, não há uma linha de chegada. Então, há alguns anos atrás, tratávamos dos aplicativos, a tal da economia colaborativa, a economia compartilhada. Foi uma grande discussão nas câmaras de vereadores, né, nas câmaras municipais, sim, uma discussão que chegou ao Congresso. Nós temos uma discussão acontecendo agora com o transporte rodoviário, os ônibus também no mesmo modelo, envolvendo agências reguladoras em alguns estados e etc. Temos uma discussão sobre as plataformas digitais, esta que o senhor é relator. E agora a gente tem um projeto que é do senador Rodrigo Pacheco sobre inteligência artificial. Tivemos a Lei Geral de Proteção de Dados, antes dela o Marco Civil da Internet. 10 anos depois estamos propondo alterações justificadas, uma revisão no Marco Civil da Internet. Toda vez que a gente fala de lei, a gente está falando necessariamente de algo quase escrito em pedra. Ou seja, isso aqui está posto e é isso aqui que vale. Mas só que a inovação, ela tem caminhos que vão além da ferramenta, além do Facebook, além do WhatsApp. Envolve a sociedade, envolve modelos de negócio, isso se esparrama de uma outra maneira. Não seria o caso, deputado, e aí queria ouvi-lo a respeito disso, especificamente sobre inteligência artificial, que talvez seja o tema mais desafiador, mais até do que esse que envolve as fake news, porque ele também abraça as fake news e abraça as plataformas. Em vez de uma discussão que vai se arrastar por 2, 3, 5, 7 anos para um texto de lei, encomendarmos uma proposta de visão de futuro, onde nós queremos chegar, e trabalhar isso com ciclos dentro do que nós já temos como um arcabouço legal, porque o próprio texto do senador Rodrigo Pacheco tem espaços em branco buscando respostas para o que virá. O Rony é mestre na matéria, né? Para o que virá. A União Europeia não chegou a um consenso. Também colocou algo para rodar, dizendo, olha, partimos daqui e vamos descobrir para onde vamos. É tudo muito candente para a gente bater o martelo. Como é que o senhor vê isso? Tem um filósofo alemão, no século XIX, barbudo, que um dos trechos de um famoso documento que ele publicou tem uma frase que ela é representativa desse momento. A ideia de que tudo que é sólido desmancha no ar. Eu diria que a era digital, isso virou um dado, digamos assim. E o desafio nosso é ter regra, eu acredito numa visão mais sistêmica do sistema normativo. Porque uma lei que versa sobre temas tecnológicos, necessariamente ela vai ser conceitual. Ela perece. Necessariamente ela vai ser principiológica, sob pena de obsolescência, de ficar velha. Rapidamente, né? Eu lembro, voltando ela, uma vez mais, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, um certo debate que eu fazia sobre como essa lei ia incidir na pesquisa, no debate sobre ética e pesquisa acadêmica. E um advogado da Advocacia Geral da União falava, a LGPD é omissa aqui, ela é omissa ali. Eu falava para ela, moça, quando ela silencia, ela grita para regulamentação. Que a turma confunde, né? Regulação, regulamentação. Mas a regulamentação é quando você desenvolve com normas infralegais aquele comando legal. Pode ser um decreto, pode ser uma portaria. Isso é importante por quê? Porque quando você tem uma lei conceitual, mais principiológica, e abre o caminho para uma regulamentação, se abre o caminho para a perenidade. Porque você pode atualizar sem modificar a lei. Então, o problema de como você concebe aquele determinado diploma legal. E eu sou a favor da ideia de que nós não temos como regular a tecnologia. Você pode regular o serviço, a tecnologia é um risco, porque depois de amanhã é outra tecnologia, né? Então, esse é um desafio ao legislar, ao legislativo, ao legislador. É uma fase nova do direito, né? Que não vai ser escrito na pedra. Como enfrentar essa realidade? Tendo essa abertura de leis conceituais com espaço de regulamentação infralegal. Inclusive, no caso, vários órgãos podem cooperar. O Banco Central tem competência normativa, a Receita tem também. Então, você tem que ter uma lógica de cooperação. O setor financeiro é um bom exemplo. Né? É um bom exemplo, claro. Agora, a inteligência artificial, aqui, de fato, nós estamos num desafio gigantesco. Há um ponto preliminar aqui, um problema político. A Câmara dos Deputados votou o marco da inteligência artificial. Autoria do deputado Eduardo Bismarck, relatoria da deputada Luísa Canziani, que é um projeto talvez demasiadamente principiológico, digamos assim.
E o Senado, o que o senador Rodrigo Pacheco apresenta é uma proposta elaborada por uma comissão de juristas, que é fortemente influenciada pela tradição europeia, uma vez mais, estabelecendo uma matriz de risco. O que é que ele fala? Olha, a inteligência artificial pode... Aqui, beleza, tranquilo, que não tem maior risco. Aqui, presta atenção, que é perigoso. Acolá, muita atenção, e determinados assuntos não pode, não cabe. Esse é o debate que está sendo feito no ambiente do Congresso Nacional, de regular algo que está presente na nossa vida, digamos assim. Profundamente. Mas que eu temo que nós não temos reunido as condições, nem a maturação para ter uma posição finalíssima sobre esse assunto. Durso, já abro espaço para você, que o Camargo levantou a mão, acho que nesse tema. O que você quer questionar? Dentro desse tema, deputado, nós criamos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o governo, por algum motivo, congelou a nomeação dos conselheiros do Conselho Nacional de Proteção de Dados. E a NPD, em diversos momentos, disse que ela tem condições de tratar de proteção de dados em relação à inteligência artificial, em relação a temas até ligados à cibersegurança. E agora nós temos a Agência de Cibersegurança. O governo federal também já sinalizou que vai montar potencialmente uma agência para cuidar dos temas relativos à inteligência artificial. Como é que o senhor vê a reativação do Conselho Nacional de Proteção de Dados? Ele não é importante justamente para a discussão que nós podemos incorporar talvez um artigo 17, um sistema de apagamento de dados, para melhorarmos até, impulsionarmos aí a discussão do PL, etc. E mais do que isso, nós precisamos mesmo de agências separadas ou precisaríamos só de uma única agência para cuidar dessas questões ligadas à tecnologia no Brasil? Olha, o Eduardo Gomes, que é o senador que relata o assunto inteligência artificial no Senado Federal, ele é um interlocutor permanente meu, né? Além de amigo pessoal, é um parceiro, né? Ele foi autor da emenda 115, que eu relatei na Câmara dos Deputados e que teve, enfim, eu tenho muito orgulho da parceria que faço com ele. Ele trabalha com a perspectiva de que a lei sobre inteligência artificial vai dar atribuições de Estado, de supervisão dessa lei, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. É o conceito que ele tem. O que exigirá a reconfiguração da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. O debate virou dados pessoais aqui, né? Mas é que é um assunto muito correlato, né? Mas porque uma coisa está ligando. Os dados pessoais são... É tudo na vida. Nossa, o tempo inteiro, sabe? Às vezes o pessoal fala, pô, mas eu estava conversando em casa, falando de uma viagem para a Bahia, e chegou uma proposta de um hotel na Bahia. Como é que pode isso acontecer? Alguém está ouvindo o que eu estou dizendo? Tá. Está ouvindo porque você autorizou. Um termo de uso que você não leu e que autorizou para usar aquele aplicativo, está autorizando a coletar informações o tempo inteiro. Então, acaba vindo para cá. Mas o fato é que a ideia do Eduardo Gomes, do senador Eduardo Gomes, é que essa agência, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ela seja responsável pelo tema da inteligência artificial. Eu sou daqueles que crê que se nós deve ter no Brasil dezenas de órgãos públicos que, se for dado um canetaço extinto amanhã, ninguém vai perceber. São organizações, estruturas que não tem muito sentido de existir. Mas outras tantas podem ser criadas para atender necessidades que o mundo oferece, né? Então, eu compreendo a ideia de você ter algumas agências que tratem do tema. Creio que muitas podem ser convergentes. Eu, por exemplo, no debate sobre regulação de plataforma digital, eu defenderia uma associação da Anatel reconfigurada, a própria NPD reconfigurada, até uma parte da Ancine. Porque no Brasil a Ancine ela é agência reguladora e faz fomento também à produção audiovisual. Então, você poderia ter uma agência convergente de comunicação para tratar de determinados aspectos. Mas, por exemplo, a minha impressão, sem conhecer a matéria, é que segurança cibernética careceria de ter um instrumento próprio, pelas particularidades. Eu recordo que quando eu fui membro da SECAI, que é a Comissão de Controle de Atividades de Inteligência, era então ministro, o general Heleno, me parece, ele foi lá na SECAI e eu falava para ele, general, essa nossa estratégia de segurança cibernética é frágil demais, digamos assim, para usar uma palavra leve. Então, nós no Brasil temos uma vulnerabilidade muito grande
né? A gente fala de soberania, de defesa, esse tema tem que estar no plano da defesa, digamos assim. Porque no mercado, as empresas investem fortemente em segurança cibernética. Eu já visitei centros de comando e controle, centro de segurança cibernética, por exemplo, de um grande banco, um dos principais bancos do Brasil. É impressionante o investimento que é feito, mas é bom saber que há uma proteção aos usuários, uma proteção aos clientes. Mas do ponto de vista do Estado Nacional, a minha impressão é que nós não temos uma estratégia de segurança nem mecanismo que nos proteja da guerra cibernética, que é uma guerra que existe hoje. Exatamente. E que pode alcançar atividades sensíveis, fornecimento de energia, fornecimento de água, serviços como serviço de saúde, e tudo isso mexe com a vida de milhões de brasileiros. E nós estamos vulneráveis. Então, para concluir, eu considero que há singularidades que merecem estruturas próprias, mas há também convergências que precisariam ser trabalhadas. E tem um componente político para não nomeação do Conselho Nacional de Proteção de Dados? Então, eu fui relator da medida provisória que criou essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais e o próprio Conselho, né? Eu atuei na época para nós qualificarmos ao máximo a ideia de mandato, que não tinha, acentuar a natureza autárquica, né? Ou seja, dar mais independência ao órgão, que também não tinha. Porque esse tipo de instituição, o quanto mais técnico for, quanto mais qualificada for, quanto mais independente for, isso é da experiência internacional, mostra isso. É que esses traços. E nós, um jeito, colocamos da medida provisória. 2 anos depois, teria que ser revista a natureza jurídica, e foi revista a natureza jurídica. A impressão que eu tenho é que essa agência ela está sofrendo as injunções do nosso tempo, digamos assim, né? Então, os que foram indicados para ser diretor foi de uma outra época e tem, eu diria assim, certas incompreensões quanto ao papel da NPD. Eu sou defensor da NPD, apaixonado pela NPD, e creio que o conselho precisa ser posto, precisa ser recomposto, precisa ser ativo, e a NPD precisa ser estruturada. A NPD levou, salvo engano, 2 anos para organizar a dosimetria. É capaz da NPD ter até hoje aplicado uma multa. Então, eu sei dos limites que tem e eu espero que o governo atual, que é quem tem a responsabilidade sobre ela, ative os mecanismos, estimule o conselho, estruture carreira para poder dar base à atividade que é muito importante. Que, no limite, nós estamos debatendo proteção de direitos do cidadão. Então, é sobre isso que esse órgão trata.